Olá, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouco sobre listas encadeadas. Listas encadeadas nada mais são que uma sequência de células ligadas ou encadeadas umas às outras. Quando lidamos com arrays, devemos saber de antemão ou em tempo de compilação qual o tamanho ou quantidade de bytes a ser alocados para o array. Existem muitas situações em programação onde a quantidade exata de memória a ser alocada não é conhecida na criação do programa, devendo ser definida durante sua execução. E para estes casos, pode-se alocar a memória necessária via alocação dinâmica de memória. No entanto, ainda existem outros casos em que mais memória deve ser alocada para armazenar os dados do programa à medida que o programa vai sendo utilizado. Este é um dos casos em que a utilização de listas encadeadas é mais indicada que a utilização de arrays estáticos ou dinâmicos. Primeiro, vamos entender a diferença entre uma lista linear e uma lista encadeada. A lista linear armazena os elementos em posições próximas na memória como um array ou um vetor. O acesso aos elementos é feito por índices. Pode ser implementada como array estático, com tamanho fixo, ou array dinâmico, como uma lista em Python. A vantagem de se utilizar listas lineares é a velocidade que se pode acessar os dados e a simplicidade de implementação. As desvantagens de se usar uma lista linear é que a inserção e remoção no meio da lista pode ser uma operação custosa, precisando realocar elementos. As vantagens de uma lista encadeada é que ela armazena os elementos de forma dinâmica, sem precisar de posições próximas na memória, ou seja, elementos podem ser armazenados em posições quaisquer da memória. Cada elemento contém um ponteiro para o próximo elemento, e o acesso aos elementos é feito percorrendo a lista do início até o nó desejado. O uso é eficiente da memória. O tamanho da lista é dinâmico, aumentando ou diminuindo de acordo com a quantidade de elementos da lista. Outra vantagem é a inserção e remoção rápidas de elementos em qualquer posição. Agora, as desvantagens da lista encadeada é que o acesso aos elementos fica mais lento, porque é necessário percorrer pela lista inteira para achar o elemento procurado. Além disso, a lista encadeada vai usar mais memória porque armazena ponteiros junto com os valores. Existem alguns tipos de listas encadeadas. Vamos começar entendendo primeiramente a lista encadeada simples. Nesses tipos de elementos, chamados de nós, são armazenados separadamente na memória e conectados entre si através de ponteiros. Os ponteiros apontam para o próximo nó da lista. Uma lista encadeada simples é estruturada dessa maneira, como vemos na imagem. O nó apontando para o próximo elemento, e quando acaba a lista, o último nó aponta para um valor inválido, que chamamos de null. Em uma lista encadeada simples, pode realizar diversas operações. As mais importantes são de inserir um nó no início ou no fim da lista. Conseguimos percorrer a lista para encontrar e remover um nó ou imprimir na tela. Para o primeiro exemplo de implementação dessas operações, vamos começar pela inserção de um elemento no início da lista em linguagem C. Aqui criamos um tipo de dado chamado nó, e em cada nó armazena um número de valor inteiro e um ponteiro para o próximo nó da lista. Depois, criamos uma função para inserir um elemento no início da lista, que vai receber dois argumentos, um ponteiro duplo e o valor que vai ser inserido. Então, alocamos dinamicamente a memória para um novo nó utilizando a função malloc. O operador sizeof retorna o tamanho necessário para armazenar corretamente. Depois, verificamos se houve algum erro na alocação da memória. Se deu erro, o programa imprime uma mensagem de erro e se encerra. Logo em seguida, a função vai atribuir um valor na variável novo nó, e essa variável vai apontar para um antigo primeiro nó da lista, e vai substituir o valor no início da lista. Depois, criamos uma função para exibir a lista. Essa função vai percorrer toda a lista até achar um valor nulo, e então vai imprimir na tela. Aqui, iniciamos a função principal e definimos que a lista está inicialmente nula. Chamamos a função de inserir elementos e inserimos os valores 10, 20 e 30, nessa ordem. E então chamamos a função de exibir lista. Aqui no resultado, podemos verificar que o valor 30, o último a ser inserido, foi colocado como o primeiro da lista. Assim vemos que nosso código deu certo e está inserindo no início da lista sem nenhum problema.
A lista duplamente encadeada é formada por nós parecidos ao da lista encadeada simples, porém com um atributo adicional, um ponteiro para o nó anterior. Dessa forma, é possível percorrer esse tipo de lista em ambas as direções, para frente e para trás. Nessa apresentação de uma lista duplamente encadeada, os elementos possuem três campos: o campo o qual contém a informação, o campo que possui um ponteiro para o elemento antecessor e o campo que é uma referência para o próximo elemento. Assim como a lista encadeada simples, esse tipo de último nó também vai apontar para um valor inválido chamado null, mas na lista duplamente encadeada, a mesma coisa vai acontecer para o primeiro nó. Ele também vai apontar para um valor inválido, dizendo que aquele elemento é o primeiro da lista. Em uma lista simples e encadeada, para remover um nó, precisamos percorrer a lista para encontrar um anterior. A vantagem da lista duplamente encadeada é que o próprio nó tem um ponteiro para o anterior, facilitando a remoção. Ela vai ser útil em aplicações como navegadores, um botão de voltar e avançar, e sistemas de histórico. Na implementação de uma lista duplamente encadeada, vamos usar o elemento prático em um código, para a remoção de elementos em uma lista. Vamos usar o mesmo código do exemplo anterior, mas com algumas alterações. Por exemplo, agora, quando criamos o nó, adicionamos mais um ponteiro que vai servir para apontar o nó anterior. Aqui, a função de inserir um elemento no início vai ter apenas uma diferença, que é definir que o ponteiro ante vai ter um valor nulo, porque o valor inserido vai ser o primeiro elemento da lista. A função de exibir lista vai continuar igual ao exemplo anterior. A função de remover recebe dois atributos. O primeiro é o nó do início da lista, e o segundo atributo é o valor que vai ser removido. O programa vai percorrer toda a lista através do comando while, até achar o valor desejado. Se o valor não for achado, vai ser imprimida uma mensagem na tela, e vai retornar a função sem fazer nada. Depois vamos criar um if para verificar se o valor que quer ser removido é o primeiro nó da lista. Se for, ele atualiza a lista e então o primeiro nó vai ser o próximo elemento. O comando else vai verificar se o elemento a ser removido vai ser o do final ou do meio da lista. No final da função é chamada a função free, que desaloca um bloco de memória. Se tudo deu certo, ele imprime uma mensagem na tela dizendo que a operação foi realizada com sucesso. Na função principal, definimos a lista vazia e então adicionamos os números 10, 20 e 30. Imprimimos na tela a lista e depois chamamos a função de remoção e removemos o número 20. Então chamamos a função de exibir novamente. E como podemos ver aqui no resultado, a segunda lista está sem o número 20. Na lista circular, o último nó é encadeado com o primeiro. Sendo assim, a partir de qualquer ponto da lista é possível atingir qualquer nó. Nesse tipo de lista, não vai mais ter aquele valor inválido ou null no final ou no início da lista. Algumas vantagens de usar uma lista circular é que ela utiliza o melhor recurso da memória. Além disso, nas operações de inserir ou remover dados, é necessário movimentar os elementos. Podemos percorrer a lista várias vezes e não precisamos considerar casos especiais de inclusão e remoção de elementos, por exemplo, remover ou inserir no início ou no final da lista. Agora, as desvantagens da lista circular é que não temos acesso direto aos elementos, porque na lista circular cada elemento é tratado como um ponteiro, que é alocado dinamicamente à medida que os dados são inseridos. Outra desvantagem é que agora é necessário percorrer a lista para apenas acessar um elemento, e isso pode gerar um loop infinito. Vamos utilizar a lista circular quando não há necessidade de garantir um espaço mínimo para execução do aplicativo, ou quando na aplicação vão ser utilizadas frequentemente as operações de remoção e inserção. Temos aqui um exemplo de lista circular em linguagem C. Nesse código, vamos dar 6 opções de interação com o usuário. Vamos ter como inserir um valor no início, meio e fim da lista. Vamos ter também a opção de remover, imprimir ou buscar algum elemento da lista. Nessa parte esquerda do código, vamos criar duas estruturas. A estrutura nó, estrutura lista. Na estrutura lista, estamos criando dois ponteiros, e para apontar para o início da lista e um para o fim. Na função criar lista, estamos indicando que o ponteiro início e fim vão receber um valor nulo. Para saber que os elementos que receberam, esse ponteiro vai receber
o primeiro e o último elemento da lista. Na parte direita do código, teremos a função de inserir no início, e nessa função estamos fazendo uma inserção circular. Ela vai receber um valor e colocar no início da lista. Se for colocado um novo valor, esse novo valor vai ser jogado para o início, e o antigo valor passa a ser o próximo da lista, e vai receber um valor nulo, indicando que aquele elemento é o último da lista. Nessa parte do código, criamos a função de inserir no fim da lista. Essa função verifica se o valor inserido é o primeiro da lista, ou se o valor não é o primeiro da lista. Aqui a função inserir ordenado vai colocar os valores em ordem. Primeiro, verifica se a lista se está vazia. Se estiver, ela chama a função de inserir no início e coloca o valor no início da lista. Em outros casos, ela verifica o número inserido é menor que o primeiro elemento. E se for, ela coloca o valor novo em primeiro. Ela faz um procedimento parecido quando verifica o último elemento. Na função remover, verificamos se a lista está vazia ou se o valor inserido está na lista. Se estiver vazia ou se o valor inserido não existir, ela não faz nada. Se estiver apenas um elemento, ela remove esse elemento e indica que a lista está vazia. Se houver remoção no início da lista, o último elemento começa a apontar para o novo primeiro elemento. Se a remoção for no final, o novo último elemento aponta para o início da lista. A remoção no meio da lista é o processo mais simples dessa função, porque não é necessário alterar o fim ou o início da lista. Aqui, na função buscar, ela faz o processo de verificar se a lista está vazia. Se não estiver vazia, ela percorre toda a lista e verifica se o número inserido está na lista. Se estiver, ela retorna o valor da lista. Na função imprimir, verificamos se a lista está vazia. Se não estiver, ela vai percorrer a lista e jogar na tela todos os elementos dela. E para verificar que o código está funcionando e não está num loop infinito, no fim da função, ela imprime o primeiro elemento novamente, provando que nossa lista circular está correta. Na função principal, criamos um switch com 6 opções, que citei anteriormente, e assim terminamos todos os elementos de listas encadeadas. Muito obrigado pela atenção.